Olá, meu nome é Felipe Braida. No vídeo de hoje é o vídeo mais importante desse decorrer, porque iremos definir quais são os critérios para poder discutirmos sobre a linguagem de programação. Meu maior objetivo aqui é definir alguns critérios para poder discutir no futuro as técnicas em si de linguagem de programação. O grande problema é que eu preciso definir quais critérios eu preciso estar na mente na hora de eu avaliar as técnicas em si. A gente poderia definir diversos critérios, e a gente poderia inventar critérios novos, o como eu desejar. Então, para poder facilitar isso, no caso, o livro, no caso o Sebesta, ele escolheu e definiu alguns critérios. Tá? Se são os melhores critérios, se são todos os critérios, óbvio, todos não são do mundo. Pode ter muito mais e a gente pode definir novos critérios como a gente quiser. Mas a gente precisava de algum ponto de partida para poder avaliar lá no futuro as técnicas. Então ele definiu alguns critérios, ele escolheu, e eu acho que até faz sentido. A gente poderia até definir outros critérios, e inclusive quando a gente fala, eu acabo falando algum outro critério a mais ou não, dependendo do tipo da técnica, mas esses critérios é o que a gente tem que ficar mais em mente quando a gente for avaliar no futuro as técnicas em si. Tá? Então, os critérios são a facilidade de escrita, facilidade de leitura, no caso, legibilidade, confiabilidade e o custo. Tá? Então, esses quatro são os 4 critérios que o livro definiu. A gente vai definir um outro mais lá para frente, mas esses são os 4 principais critérios que a gente vai definir para, no caso o livro, o Sebesta definiu, e que a gente vai ter isso em mente lá para o futuro. Não necessariamente são os melhores, não necessariamente são todos, mas a gente precisa definir alguns. No caso da facilidade de leitura, é um ponto fundamental dentro do critério de avaliação da linguagem de programação. Eu preciso avaliar se aquela técnica em si, aí vocês vão falar, o que seria a técnica? Por exemplo, eu dei o exemplo mesmo anteriormente do PHP. No caso do PHP, para você definir o tipo da linguagem, você define através de um caractere. Isso, no caso do Fortran, é a mesma coisa, tá? Mas o Fortran é do tipo e no PHP é a estrutura. E em outras linguagens, por exemplo, C, você não define, na verdade você declara. A questão é, isso facilita a leitura ou não? Tá? Qual é o melhor, mais fácil de facilitar para ler? É esse que é o ponto que a gente tem que discutir. A gente tem duas técnicas, a gente quer expressar uma coisa, tem duas técnicas, duas formas de fazer essa coisa, e a gente precisa definir esses critérios. Então, esse é o exemplo que eu posso falar para poder exemplificar mais os nossos critérios. E o ponto que eu quero dizer aqui é que um critério fundamental é a facilidade de leitura. Quanto mais fácil eu leio o código, mais fácil eu entendo aquele algoritmo, mais fácil eu tenho para fazer manutenção, mais fácil eu tenho para fazer qualquer coisa. Então, a facilidade de leitura é um critério mais óbvio de todos. Então, quanto mais fácil eu leio, mais fácil fica a minha vida para o desenvolvimento. Então, um exemplo mesmo é a questão da simplicidade. Quanto mais simples a técnica, quanto mais simples o conceito da técnica ou até a linguagem, mais fácil é a minha leitura. Se eu começar a ter a possibilidade de sobrecarregar os operadores, ou seja, definir novos comportamentos ao operador. Não é tão óbvio, vai saber, a princípio, no primeiro momento, que característica é aquele operador. Fica menos simples a minha linguagem, mais complexa de ler o código em si, depende do caso. Tá? Então, um outro exemplo mesmo, que é o caso do ALGOL. Eu preciso
ter poucas formas para expressar, se eu tiver diversas formas de expressar a minha operação, isso acontece muito comigo, no caso até no Ruby. Se eu tenho que isso é uma vantagem também, tá? Não é só uma desvantagem. Eu estou agora na questão da facilidade de leitura, na questão da simplicidade. Quanto mais simples eu tiver menos construções para cada operação que eu tenho, mais fácil eu entender. Se eu tenho diversas construções ou várias formas de fazer a mesma coisa, eu tenho que saber conhecer todas essas variações. Se eu não conhecer uma e tiver aquilo ali escrito, mais difícil o meu entendimento, a princípio, também. Outro ponto também que gera a simplicidade é, eu tenho esse trade-off. Eu preciso também de um conjunto de características e construções mínimas para eu poder fazer a minha leitura. Se eu também eu tiver muito pouca, mais difícil o meu entendimento. É o caso do Assembly. No Assembly, o Assembly é uma linguagem muito simples, onde eu tenho desvios condicionais, incondicionais e operações. Ser simples demais também não é bom. Então, eu preciso de um conjunto de características o suficiente para eu poder me expressar. Se eu tiver demais, pode ter consequências ruins, mas se eu tiver de menos, também pode ter consequências ruins. Um outro ponto também que faz todo sentido dentro da facilidade de leitura é a questão da ortogonalidade. O que seria ser ortogonal? Dado uma característica, ele funcione e faça sentido em todos os outros contextos. Tá? Ou seja, se isso acontecer e isso for verdade, mais ortogonal aquela técnica é. No final das contas, a gente poderia dizer, se eu dado uma característica, eu tiver exceções dessa característica, ele não é tão ortogonal. Eu vou dar um exemplo. No caso de ponteiros dentro de C. Ponteiro de C, ele não é tão ortogonal quanto parece. Por quê? No caso das somas e subtrações. Quando eu vou realizar uma soma, então eu coloco no C 1 mais 1, ele, a princípio, dá 2. E a gente sabe da matemática que se eu somar dois números inteiros, ele vai ser a soma, então a princípio o mais parece ser bem ortogonal. Mas não é. Por que ele não é? Quando a gente vai para ponteiro, quando eu vou fazer uma soma de ponteiro, a soma depende de qual ponteiro que eu estou. Ou seja, se eu tiver com um int, ele vai somar de forma diferente do que um double. Então, essa característica da soma, no caso do C, ela não é tão ortogonal. Então, somar mais 1 no ponteiro não é mais 1. Ele pode ser mais 4, ele pode ser mais 8, ele pode ser mais... Depende do caso. Então, no final das contas, se eu tiver uma exceção dentro da regra, ele vai diminuindo sua capacidade de ser ortogonal. Por que isso é interessante? É pelo seguinte fato que, se eu explico ou entendo uma característica mais básica, eu consigo fazer relações para outras características sem eu precisar explicar. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu falo que o operador mais soma de inteiros, se eu tiver 1.1 mais 2.2, obviamente eu vou entender, se soma, se essa linguagem tem inteiro e mais soma para inteiro, se eu vou para ponto flutuante, em nenhum momento eu falei que mais soma para ponto flutuante. Não é óbvio isso. A princípio não é óbvio. Não precisaria ser. Mas eu posso pensar, mas se inteiro soma, então ponto flutuante não soma. Nenhum momento eu precisei explicar, mas eu consegui chegar nessa conclusão seguinte. Por quê? Nesse contexto, tirando no caso do ponteiro, fijamos que no caso eu não estou no C, estou, sei lá, no Java. O operador soma é bem ortogonal. Eu posso supor coisas com a ortogonalidade, tá? E isso eu gosto muito desse conceito porque acontece muito isso comigo. Um exemplo que aconteceu muito foi no caso comigo em Julia. Eu estava estudando tipo de dados abstratos. Eu entendi o conceito do parametrizado, tá? Eu entendi o conceito e eu entendi alguns conceitos básicos que o Julia me pôs, no caso do tipo de dados abstratos, do tipo parametrizado. Eu não precisei mais ler o manual, eu comecei a fazer suposições, obviamente eu fui testando, mas se isso é isso, se isso é isso, então logo aquilo também vai ser isso. E eu comecei a criar várias suposições e eu fui começar a entender ou começar a aplicar
a técnica em outros cenários através da ortogonalidade. Eu não precisei ler no manual explicitamente dizendo que aquilo faz isso, mas naquele contexto faz aquilo. Eu, obviamente, supus. Eu consegui dar uma olhada lá e, como conhecimento básico, eu consegui, em outros contextos, através de suposições, ver a aplicação daquela técnica naqueles outros contextos. Aí vocês vão falar, pô, Felipe, a ortogonalidade é muito bom. Não, também não. Como tudo na vida. Muita ortogonalidade também não é bom. Foi o caso do Algol 68. O que é o Algol 68? Foi uma linguagem onde ele queria ser mais ortogonal possível, todos os operadores ortogonais, máximo possível, máximo de entendimento, mais matemático possível, e não funcionou, ficou horrível. Ficou muito difícil de entender e ficou simples, mas ele ficou tão complexo que não deu certo. Ter a ortogonalidade mais também não é tão bom assim. Tá? Por fim, esse é um conceito que também cabe muito em linguagens funcionais. Em linguagens funcionais a galera gosta tanto porque ele oferece uma boa combinação de simplicidade. A linguagem funcional é simples o suficiente, mas você automaticamente gera como consequência, faz várias suposições dessa simplicidade dele. Ele tem essa boa combinação entre simplicidade e ortogonalidade. Então, é por isso que linguagens funcionais, assim, tem muita gente que adora, tá? Um outro caso que afeta a facilidade da leitura são os tipos de dados. Se eu não tenho os tipos de dados bem definidos ou pré-definidos na própria linguagem, se eu tiver poucos e eu tiver que construir, isso dificulta, principalmente se for um caso básico, isso dificulta a minha leitura, por consequentemente, tá? Um outro exemplo, a própria sintaxe, ele facilita a leitura. Uma linguagem que acontecia, nas primeiras linguagens eu não tinha, dentro dos primeiros computadores, eu não tinha memória suficiente para poder gastar de bobeira, diferentemente do que está atual. E uma característica que isso gerou como consequência dentro da linguagem de programação é o tamanho do nome da variável. Então, eu não podia escrever qualquer variável com qualquer tamanho. Eu tinha um limite de 5 caracteres, 3 caracteres, não importa. Mas existia um limite. E com o tempo, dentro da história, a memória foi barateando e as linguagens de programação foram entendendo isso, foram aumentando o tamanho. Em alguns casos existem limites, mas tem outros casos que é ilimitado. Então eu não podia desperdiçar memória naquele momento. E, querendo ou não, esse é um tipo de característica que, se você tem a capacidade de escrever nome de variáveis com 3 letras, ele torna a minha leitura do meu código muito mais difícil, por exemplo, do que se eu tivesse capacidade ilimitada de escrever qualquer nome de variável. Então, a sintaxe afeta diretamente a minha facilidade de leitura. Se eu tiver capacidade de criar instruções compostas, instruções complexas também, isso facilita a linguagem, facilita a leitura, porque eu não preciso criar formas alternativas ou formas mais complicadas para poder resolver essa semântica em si. Exemplo mesmo, no caso do if-else, o ternário. O ternário é uma construção simples, sintática, que facilita muito a leitura. Então, antes eu teria um if-else, que fizemos no caso chaves e fecha-chaves, para ter só uma atribuição. E o ternário, e fazer atribuição com o ternário, facilita muito. Essa construção sintática facilita muito a minha leitura. No início, até brinco, no primeiro momento, os alunos não gostam tanto do ternário, mas depois ele fica seu melhor amigo. Principalmente porque esse tipo de operação é bem comum e você acabar construindo um if-else e você acaba gastando muita linha para uma coisa bem simples. Então, o ternário, querendo ou não, ele facilita bastante a minha leitura. Um outro ponto é a questão da facilidade de escrita. Quanto mais fácil eu escrevo um código, quanto mais fácil eu tenho a capacidade de me expressar e isso gera como consequência a escrita, melhor isso dentro da minha linguagem. Então, se eu tiver formas muito complexas para poder escrever um algoritmo, um programa em si, mais difícil é a minha escrita. Isso gera um custo. Exemplo, custo financeiro mesmo. No caso, inclusive na facilidade de leitura é o mesmo caso. Quanto mais fácil a minha leitura,
mais fácil é a minha manutenção, mais fácil é o meu, acaba diminuindo o meu custo de desenvolvimento. Isso acontece a mesma coisa na facilidade de escrita. Quanto mais fácil é a minha facilidade de escrita, menor é meu custo de desenvolvimento. Então, a facilidade de escrita é um critério muito óbvio de avaliação dentro de linguagem. Então, sendo minha linguagem, ela tem que ser simples o suficiente, porque se eu tiver uma linguagem complexa para poder escrever um código, mais difícil é a minha escrita. E quanto mais ortogonal ela é, mais fácil eu escrevo. Foi o exemplo que eu dei do caso Julia. Eu com alguns comandos, isso acontece muito também no Ruby, alguns comandos que eu aprendi, eu comecei a fazer suposições e ficou mais fácil escrever o meu código em si, tá? Então, isso acaba gerando a facilidade de escrita. Um outro ponto que também, para mim, é fundamental é a facilidade de suporte à abstração. Maior suporte de abstração dentro da minha linguagem, mais fácil eu tenho de escrita. Eu vou dar um exemplo, o C. Imagine que no caso que o C não tenha funções, tá? Consequentemente, mais difícil é a minha escrita do meu algoritmo. Eu não consigo fazer abstrações de procedimentos tão fácil. Eu não consigo fazer, na verdade, não é nem ser fácil, não consigo fazer. Mais difícil fica, eu fico repetindo esse código, mais difícil fica a minha escrita. Inclusive, como consequência disso, no caso aumenta a dificuldade na leitura, tá? Então, o suporte para abstração é fundamental para eu escrever. Então, se eu tiver suporte a subprogramas, suporte para TADs, tipo de dados abstratos, mais fácil fica a construção do meu código. Então, por exemplo, antes eu precisava criar 3 variáveis para poder definir o jogador dentro do meu jogo. Eu posso criar um TAD, no caso do C, um struct, ou no Java, uma classe, onde abstraia o que é o jogador, o que ele tem de conhecimento ali dentro dele. Mais fácil, quando eu olhar na minha variável, olhar jogador player 1, mais fácil entender que aquele player 1 é um conceito onde ele tem várias informações e mais fácil eu tenho de escrever. E antes eu precisava escrever várias variáveis para poder definir o que é o player 1. Tá? Então, o suporte para abstração é um critério fundamental dentro da facilidade de escrita. Um outro também, a gente poderia dentro da facilidade de escrita, é a questão da expressividade. Quanto mais técnicas ou a semântica for mais elaborada, mais fácil eu tenho de escrever. Exemplo, no caso de vetor e matriz. No caso em Octave, MATLAB e Julia, eu consigo escrever uma multiplicação, eu consigo me expressar dentro desse contexto de álgebra linear, de multiplicação de matrizes, muito mais fácil do que, por exemplo, no caso do C. E essa expressividade aumenta a minha facilidade de escrita. É muito mais fácil eu escrever uma multiplicação e fazer contas e construir, um exemplo, uma rede neural, no caso em Octave, Julia e assim por diante, do que em C. Então, por isso que a expressividade é um ponto super importante e é um exemplo dentro da facilidade de escrita. Um outro critério que é fundamental, e aí até entra no caso do Java e algumas outras linguagens, é a questão da confiabilidade. É um critério também um pouco óbvio. Quanto mais confiável é a minha linguagem, ou seja, ele gera menos bugs, é mais fácil a minha manutenção. Então, a confiabilidade também é um outro ponto super importante dentro da minha avaliação da linguagem de programação. Então, exemplo mesmo, verificação de tipo. A verificação do tipo, eu consigo garantir que aquele meu tipo é do tipo float, o outro variável é do tipo inteiro. Se eu fizer uma operação inválida, o meu compilador ele vai reclamar. Então, isso deixa a minha linguagem mais confiável se eu não tivesse esse tipo de característica. Um outro exemplo que é fundamental para a confiabilidade é a manipulação de exceções. Então, se eu tenho um controle de exceções dentro da minha linguagem, mais segura e mais confiável é a minha linguagem em si. Porque eu vou conseguir tratar, se tiver qualquer problema no tempo de execução,
eu consigo tratar e dar uma solução para aquele problema. Então, o suporte à manipulação das exceções, principalmente para linguagem de alto nível, ele é fundamental para poder gerar essa confiabilidade. No caso, exemplo mesmo, vocês mesmos conhecem o C. Se acontecer qualquer coisa errada, principalmente na entrada de dados, dados de dados é o melhor exemplo, ele vai disparar, ele vai dar um crash e vai acabar o seu software. Ele não vai continuar ali vivendo. Isso, por exemplo, no caso, se eu tivesse manipulações de exceções, eu conseguiria controlar isso e pedir de novo ao usuário, ou enfim, alguma coisa do gênero. Mas eu poderia dar uma alternativa a essa exceção. Um exemplo que esse é muito legal, que já é o caso ao contrário da confiabilidade, é a questão do apelido. O que é apelido? A gente vai ver um pouco mais lá no futuro o que é essa técnica, mas rapidinho, eu consigo dar outros nomes à mesma variável. Mas a gente vai entrar em conceito do que é uma variável e tudo mais, mas dado uma variável, eu consigo dar outros nomes a outra variável. Então eu tenho uma variável x e eu posso ter a variável e dar um apelido para ela de A, um outro apelido de B, outra C. E quando eu altero C, obviamente eu estou alterando x, A, B, C, porque é um apelido. Então eu estou alterando o mesmo endereço de memória. E eu acho que só por essa característica a gente pode ver que isso gera uma baixa confiabilidade. Ou seja, em qualquer momento que eu esquecer que C é X e que é A e que é B, ele vai alterar o valor e eu não vou perceber. Eu só vou perceber, de repente, executando o código, alguma coisa do gênero. Então, exemplos mesmo de técnicas que gera uma baixa confiabilidade. Esse que é um ponto interessante. A própria facilidade de leitura e facilidade de escrita, ele aumenta ou diminui minha confiabilidade. Quanto mais fácil eu leio o meu código, eu tenho a capacidade de leitura, mais chance de eu perceber algum erro, mais confiável fica o meu código. Assim como a própria escrita. Quanto mais fácil eu escrevo, mais chance eu de cometer algum erro. Então, exemplo, no caso do scanf, o e-comercial ele não é tão fácil você entender. Ele gera uma dificuldade de escrita que você sempre precisa passar o ponteiro, o endereço da variável para o scanf, diferentemente de outras linguagens, porque eles usam de outras formas. E isso tem uma dificuldade de escrita, e se eu não prestar atenção, eu posso cometer erros, e eu só vou perceber esse erro no tempo de execução. Um outro ponto importante que acaba até a consequência do resto para essa é o custo. E no final das contas a gente quer verificar qual é o custo disso. O custo não necessariamente precisa ser monetário, de modo geral na vida moderna mas poderia ser o custo de tempo, algum custo associado. Então, um critério, a gente pode definir, um ponto importante dentro do custo é treinar programadores. Se eu tenho uma linguagem que é muito difícil de escrever, muito difícil de ler, ele não é tão ortogonal, ele não é simples, ele tem construções complexas, mais difícil fica para treinar programadores e mais caro fica até ele começar a produzir o suficiente para ele começar a gerar artefatos e assim por diante. Ele vai demorar mais tempo, ou seja, ele vai aumentar o custo do meu projeto, ou, enfim, pode demorar mais tempo, ou maior dinheiro e assim por diante. Então, todas essas características, no caso, ele afeta treinar os programadores, e treinar programadores afeta diretamente o meu custo. Assim como escrever programas, assim como compilar e executar os meus programas. Então, quanto mais fácil ler e assim por diante, ele mais fácil escrever meu programa, menor meu custo, porque antes ele gastava, 10 horas para escrever. Se eu tiver expressões mais complexas, por exemplo, eu consigo fazer em 1 minuto. Então, se eu fizesse em C uma rede neural, eu poderia demorar, 10 horas. E no caso, em Octave, em Julia, por ele ter várias abstrações e várias construções mais elaboradas para a questão de álgebra linear, mais fácil a minha escrita, menor meu custo, porque antes eu faço em 10 e eu vou demorar em 1 hora, exemplo. Um outro ponto que também era fundamental, hoje não faz faz sentido, mas em alguns cenários, mas esse é o que é o mais difícil de vocês entenderem, é a questão de compilar os programas. Antigamente, principalmente da imitação das máquinas, assim por diante, e isso acontece ainda hoje em dia, tá? Mas não vai ser numa aplicação tão óbvia. Demorava muito tempo para compilar um programa.
Inclusive surgiram vários recursos dentro da linguagem de programação para poder facilitar a compilação. Então eu conseguiria criar bibliotecas, pré-compilar a biblioteca para você não ficar compilando ela. A gente vai ver isso na história, vai ver nas técnicas e tudo mais. E exatamente porque eles precisavam resolver o problema do custo, aonde compilar um programa, dependendo da situação, demorava muito. Isso acontece ainda hoje em dia, tá? Dependendo do tipo de programa, ele pode demorar horas e horas e horas para poder compilar. Inclusive o meu orientador conta que o meu compilar programas, a maior dificuldade é sempre o kernel ou alguma coisa do gênero. Mas eu nunca tive numa aplicação de desenvolvimento demorar o suficiente para compilar um programa. Executar sim, mas compilar não. Mas meu orientador falava que acontecia normal dele, ele desenvolvia, programava, e ele não conseguia testar isso com o resto pré-compilado. E ele, antes de sair do estágio, ele dava compilar, no caso ele usava C++, e no dia seguinte ele chegava para verificar se tinha compilado ou não. E às vezes ele errava algum caractere e tal, e dava erro de compilação, ou seja, mais 13 horas compilando para descobrir um erro de compilação. Essa é uma das razões por isso que o compilador C ele tenta pegar o máximo de erros possíveis, criando algumas abstrações e tal, mesmo erradas em certos pontos, para poder, se você compilar e descobrir na primeira linha erro e parar, ferrou. Então, no dia seguinte, na terceira linha, estava um outro erro que o compilador não identificou. Então, essa é uma característica que foi levado para os compiladores que afeta o custo. E executar é um outro caso aqui, que é o caso, eu acho que mais atual. Dependendo da aplicação, ele pode demorar muito tempo para executar. E isso afeta o custo, tá? Então, se eu, por exemplo, eu estou usando, no caso até do Python, se eu estou usando o Python para fazer construções de uma rede neural, devido às características do Python, ele pode demorar muito para executar. O que normalmente a gente faz, a gente escreve o código em Fortran, faz um wrapper no Python para poder otimizar essa execução e poder facilitar e diminuir o meu custo. Um outro ponto importantíssimo também dentro do meu custo é a questão da confiabilidade. Quanto mais confiável a minha linguagem, ou gera uma confiabilidade em algum ponto, menor é o meu custo, porque diminui a minha manutenção, diminui o meu custo de escrever o programa, diminui o custo de executar, e assim, executar não, mas de deixar no dia a dia, não no caso de executar um algoritmo em si para ver o resultado, tá? Então, quanto mais confiável minha linguagem, menor é o meu custo. E por fim, um caso que eu já comentei várias vezes é o próprio manutenção. Se é fácil ler, se é confiável, é fácil de escrever, diminui o meu custo de manutenção, diminui o meu custo. Inclusive, dentro da engenharia de software, tem alguns estudos mostrando que um dos maiores custos dentro do desenvolvimento de software é a parte de manutenção e não a parte de construção do software em si. Então, a manutenção é um ponto super importante dentro da vida de desenvolvimento de um software. Então, a escolha da linguagem de programação afeta diretamente a manutenção. E o maior peso no custo é a escrita, como eu falei. Acho que a escrita, a manutenção e a confiabilidade, como está escrito aqui no próprio slide. Quanto mais fácil escrever, mais fácil a manutenção, como eu próprio falei. E quanto maior a confiabilidade, menor é o meu custo. Os demais, ele acaba sendo acessórios, mas esses três realmente dominam muito, de modo geral. Existem outros critérios, tá? Não necessariamente esses são os básicos. E alguns aqui até não fazem tão sentido diretamente, que é a questão da portabilidade. Antigamente não era tão trivial eu escrever um código em uma linguagem e portar para um outro hardware, porque às vezes a própria linguagem de programação era feita para um hardware e eu tinha que adaptar para outra linguagem para aquele hardware específico daquela linguagem, ou de linguagem diferente, quando eu preciso transportar ou levar aquele algoritmo para outra linguagem, mais fácil fica, ou eu quero portar entre o sistema profissional. Então tem várias questões da questão da portabilidade. Então, isso é um critério de avaliar a minha linguagem. Quanto mais portátil ela é, então levar entre o meu sistema profissional, levar entre hardware e assim por diante. E um outro ponto que é fundamental,
que eu acho que afeta muito até a linguagem mais novas é a questão da padronização. Isso, não necessariamente linguagem mais nova, mas isso aconteceu muito, eu vou dar um exemplo no caso do C. O C, ele foi surgindo e começaram a surgir vários compiladores para o C. Cada compilador, ele implementava de uma forma diferente algumas técnicas e assim por diante. Então, às vezes você tinha uma escrito em C, sei lá, em GCC, não era compatível em, sei lá, em Turbo C, por exemplo. E até um ponto que chegou a padronização ANSI, que definiu, o C é assim. Então, se eu não tenho uma padronização explícita dentro da linguagem, ele é um critério para poder avaliar a minha linguagem em si, tá? É claro que eu acho que esse é o ponto menos sentido, mas antigamente fazia muito sentido eu pensar nisso. Um outro ponto que eu acho que também é fundamental é que o meu critério de avaliação, ele depende de quem é o ator. O programador, ele tem uma visão diferente de um projetista de linguagem, que ele tem diferente de um implementador da linguagem. Ou seja, o programador é o cara que usa, o projetista é o cara que vai pensar na linguagem, e o cara que vai implementar, que é o que implementa o compilador, o interpretador em si, ele tem uma visão diferente. O projetista, ele tem que ter uma visão de um modo geral da linguagem, de como aquilo ali vai atuar, e como vai facilitar o meu programador. Então, ele pode usar os critérios de forma, ou ter visões desses critérios de forma diferente do programador, onde o programador, às vezes, não, o meu critério, minha visão é eu fazer uma aplicação científica. Não importa se ele vai ser genérico, se vai funcionar para domínio de IA, não importa. Eu quero, a minha visão, no caso, ele é até bem enviesada, é usar para aquele tipo de aplicação, que é diferente, por exemplo, do projetista. O projetista, ele tem que pensar em vários casos, de vários usos de programadores e assim por diante, que é totalmente diferente do cara que vai implementar, de como que vai acontecer aquilo, como aquela técnica vai ser implementada de melhor forma, e ele vê a linguagem de forma diferente do projetista, que o projetista ele vê o uso, o implementador ele verifica se aquilo faz sentido e como vai ficar dentro do compilador. E pode acontecer que eu tenha uma construção semântica bem interessante para diversos programadores, mas isso aquilo ali não é uma solução tão trivial ou fique lenta, no caso o implementador vê isso. E acaba que, mesmo sendo uma construção interessante, ele não é uma boa construção na prática. Então, a visão do ator afeta meus critérios.